Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente pedimos por gentileza que desliguem seus celulares ou os coloquem no modo silencioso. É com grande satisfação que damos início ao terceiro Encontro Nacional de Atuários, promovido pela CNSEG, Confederação Nacional de Seguros, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização, com apoio da Escola Nacional de Seguros e uma realização da Comissão Temática Atuarial. E para a abertura do evento, convidamos para compor o palco senhora Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora executiva da CNSEG. Convidamos senhora Maria Helena Monteiro, diretora de ensino técnico da Escola Nacional de Seguros. E o senhor Almir Martins Ribeiro, presidente da Comissão Temática Atuarial da CNSEG. Para iniciar a abertura deste evento, ouviremos o senhor Almir Martins Ribeiro. Bom dia a todos. Mais uma vez, eu tenho o privilégio de estar realizando, fazendo parte da equipe que realiza esse evento. É muito importante a gente estar participando. Mas antes, saudar aqui os amigos, já que isso aqui é um encontro, normalmente é entre amigos, então eu me permito quebrar o protocolo aqui e chamar aqui os amigos, né? A doutora Solange, a Maria Helena, que está aqui comigo. Gostaria também de agradecer a oportunidade que tanto a CNSEG quanto a FUNESEG, a Escola Nacional de Seguros, têm nos proporcionado para realizar esse encontro, esse evento que é muito importante para a nossa atividade. Agradecer também os patrocinadores e toda a equipe da CNSEG que possibilitou a gente realizar esse encontro. Esse ano, é o terceiro encontro que nós estamos realizando. O primeiro e o segundo foram realmente um sucesso e nos incentiva cada vez mais a buscar novos temas, Esse ano a gente está buscando aí trazer para os colegas, os amigos aqui, soluções, A gente pensou muito, a gente tem muitos desafios. E esse ano a gente partiu para esse tema principal, que é busca de soluções, e ferramentas e soluções para que a gente possa cumprir a nossa atividade atuarial. Eu espero que os painéis, as palestras que a gente escolheu aqui, os palestrantes que vão fazer, tragam para nós esse conhecimento, essa informação, e que todos aqui consigam extrair bons conhecimentos e sair daqui um pouco mais de conhecimento do que a gente entrou. É sempre bom, Eu acho que a oportunidade desses encontros é sempre bom para que a gente possa enriquecer os nossos conhecimentos. E numa atividade como a nossa atuarial, com tão poucos eventos, acho que é muito importante que a gente consiga fazer. E por essa razão, mais uma vez, agradeço aí a CNSEG e a Escola Nacional de Seguros por estar nos permitindo trazer a toda a comunidade atuarial mais essa oportunidade de congraçamento e obter maiores conhecimentos. Acho que não vou me aprofundar muito mais no assunto. Acho que no decorrer do evento a gente vai ter novas oportunidades aqui de estar conversando com vocês. E gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes, porque sem vocês não há razão para que esse evento ocorra, E sejam bem-vindos aí a esse encontro e que todos tirem o maior proveito possível que a gente possa estar proporcionando a vocês. Tá? Bom dia, agradeço.
Obrigado, senhor Almir. Nós ouviremos na sequência a senhora Maria Helena Monteiro, da Escola Nacional de Seguros. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje abrindo esse terceiro encontro nacional de atuários. A Escola Nacional de Seguros tem procurado sempre apoiar os eventos, principalmente esses de importância tão relevante como o Encontro Nacional de Atuários, que é uma oportunidade de atualização para todos os que estão na profissão. Nós temos um convênio também com o IBA, nós realizamos o exame do IBA todos os anos, e tem sido um desafio para nós, um aprendizado, isso. E eu espero que vocês tenham hoje, não é um encontro, hoje e amanhã, nesses 2 dias, um encontro muito frutífero. Eu fico muito feliz de ver aqui que a faixa etária está cada vez baixando mais, e nós temos cada vez mais mulheres na plateia. Isso é muito bom, porque é uma indicação de que as coisas estão mudando nesse mundo atuarial também. Nós acabamos de concluir agora uma pesquisa que vai ser divulgada ao final de novembro sobre a presença da mulher no mercado segurador, e vocês esperem aí grandes números bastante interessantes. Essa pesquisa foi feita pela Escola Nacional de Seguros em conjunto com a Senseg, e nós vamos começar a divulgar isso os resultados que acabaram de sair do forno a partir do final de novembro. Então, é muito bom nós vermos aqui na plateia um pouco do que nós já vimos na pesquisa refletido na presença de tantas mulheres, inclusive de mulheres palestrantes. Eu espero que vocês tenham um ótimo encontro, então, bastante frutífero e de muito aprendizado. Obrigado, senhora Maria Helena. Ouviremos, então, a senhora Solange Beatriz Palheiro Mendes, da CNSEG. Bem, meu bom dia a todos. A CNSEG tem assim, um empenho muito grande em promover essa troca de experiência, de informação com os nossos vários parceiros, com os nossos técnicos, os nossos segmentos. O interesse da CNSEG é de promover esse intercâmbio de informação também no nível das federações, quer dizer, representando os interesses da capitalização, da previdência privada e vida, da saúde suplementar, dos seguros gerais. A organização do evento sempre teve uma preocupação em trazer temas que pudessem ser do interesse de cada um desses segmentos. Esse evento de hoje, de amanhã, porque são 2 dias, buscou exatamente atender a esses 4 segmentos, trazendo experiências internacionais, cotejando com o IBA, né, quer dizer, a compreensão nacional para esses temas. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade de se ter essa troca e maiores informações. Os reguladores estão aqui presentes, ou melhor, estariam presentes, mas os temas da regulação da SUSEP, com certeza, é foco do nosso debate. A SUSEP não pôde estar presente por um problema orçamentário, mas a ANS, a Saúde Suplementar, está aqui representada. Cada vez mais esse tema da saúde suplementar vem ganhando espaço no nosso setor de seguros, da importância dessa regulação, da importância desse produto da saúde suplementar para a nossa economia, para a nossa sociedade. Eu acho que esses debates de hoje e de amanhã vão ser realmente muito profícuos. Eu também fico surpresa, pode parecer lugar comum, mas fico surpresa que a cada dia, a cada ano, o público tem sido mais presente aqui, quer dizer, vocês estão participando mais, isso gratifica muito. E esse setor de atuária, eu entendo que seja a alma do nosso negócio, né? A precificação é a alma do nosso negócio. Portanto, vocês têm, com certeza, uma grande responsabilidade com a sustentabilidade do nosso setor. Está na mão de vocês. E falando em estar na mão de vocês, o tema da Conseguro desse ano vai ser Cabe a Nós. Quer dizer, o Brasil de 2025 cabe a todos nós. E eu ouso dizer que
cabe principalmente a vocês que estão aqui presentes, aos atuários, porque é nessa expectativa, é nessa precificação que se encontra a chave do nosso sucesso. Teremos que ser criativos, inovadores, para poder enfrentar essa modernidade, essas novidades que estão acontecendo e que a cada vez em ritmo mais acelerado. Portanto, eu desejo uma boa jornada nesses 2 dias, que todos nós possamos aproveitar bem, e parabéns a vocês antecipadamente pelo trabalho que vocês vêm realizando junto ao setor segurador. Muito obrigada, um bom dia. Obrigado, Solange, Marilene e Almir, e os convido para que retornem aos seus lugares na plateia para darmos sequência às atividades do evento. Antes de iniciarmos o primeiro painel técnico desta manhã, nós gostaríamos de informar. A programação do evento está na bolsa de seu crachá para consulta sempre que necessário. Na sua pasta você encontrará o currículo resumido dos palestrantes e debatedores. As perguntas poderão ser feitas por microfone, que estarão disponíveis com uma das nossas recepcionistas. Temos serviço de tradução simultânea. Os que desejarem poderão retirar os fones na entrada do foyer, próximo às escadas rolantes, apresentando um documento de identificação com foto. As apresentações autorizadas poderão ser acessadas no site da CNSEG. Os que desejarem declaração de participação neste evento, pedimos, por gentileza, deixarem um cartão de visita na secretaria do evento. Aproveitamos a oportunidade para agradecer nossos patrocinadores, que são Crivo TransUnion, Confitec, Milliman, Risk Office, Swiss Re e Towers Watson. O primeiro painel técnico deste evento tem como tema o papel do atuário no cenário atual da ANS. Convidamos para esta palestra a senhora Rosana Neves. Não, pode deixar. Esse microfone pode levar. Muito bom dia. É um prazer estar aqui representando a ANS. O nosso diretor-presidente, doutor André Longo, não pôde estar presente, ele teve um outro compromisso hoje e me pediu, então, que fizesse a abertura falando um pouquinho sobre a agência. Eu trabalho na diretoria de produtos, na área econômico-financeira e atuarial dos produtos, e eu vou tentar passar um pouquinho aqui para vocês um panorama geral sobre o papel do atuário no cenário atual da ANS. Me desculpem os atuários que já são da área de saúde, talvez para vocês fique um pouco repetitivo, porque vocês já conhecem muito bem, né, de todos os temas que a ANS vem tratando. Então, eu tentei aqui ser bastante didática para os atuários que não trabalham nesse setor compreenderem um pouquinho dos desafios que o atuário enfrenta na saúde suplementar. Bom, então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi criada em 2000 e tem como finalidade institucional defender o interesse público e regular as operadoras, tanto na relação com os prestadores quanto na relação com os consumidores. É um grande desafio a agência estar entre prestadores, consumidores, tentar defender o interesse público, que os interesses, às vezes, são divergentes e opostos, né? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como está esse setor. A agência é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. Nós temos um contrato de gestão que define metas que a gente tem que atingir todos os anos em relação a indicadores de melhoria da qualidade, melhoria das informações, de monitoramento do setor. Hoje, são 48,6 milhões de beneficiários que têm planos de saúde médico-hospitalares, é 1/4 da população brasileira, quase 1/4, é muita gente, e 18 milhões já de beneficiários que têm planos exclusivamente odontológicos. Também é um mercado que vem crescendo numa velocidade bastante rápida nos últimos anos. E são 1.513 operadoras. É um mercado muito grande para a gente regular no detalhe cada operadora, mas a gente tenta trabalhar com amostras devido ao tamanho do setor. A agência está dividida em 5 diretorias.
a diretoria de produtos, que cuida do registro de produtos, da questão da regulação assistencial e também da regulação de reajustes, a diretoria de habilitação das operadoras, que é a DIOP, que cuida das garantias financeiras e também do registro da operadora, a diretoria de fiscalização, que atua direto nas pontas, nos núcleos, fiscalizando realmente o cumprimento das normas, a diretoria de desenvolvimento setorial, que cuida principalmente da parte de TI, da parte de relação com os prestadores, e a DIGES, que cuida da questão mais administrativa, RH, enfim, as coisas mais internas. Então, eu vou tentar demonstrar aqui qual é o papel do atuário diante de cada uma dessas diretorias, né, dos trabalhos que são demandados por cada uma dessas diretorias. Então, na DIPRO, a interface do trabalho atuarial na DIPRO começa com um cálculo dos preços dos planos de saúde. Hoje, esse instrumento que coleta o preço dos planos de saúde, a gente denomina nota técnica de registro de produtos, e ela é exigida tanto para planos individuais, quanto para planos coletivos por adesão, e para planos coletivos empresariais, foi exigida recentemente, através da RN 304, começou a vigorar esse ano. Então, o atuário tem, dentro dessa prerrogativa de calcular os preços, que desenhar o financiamento desse produto, que determinar se esse produto vai ter ou não um fator moderador, se ele tem coparticipação ou franquia, definir as regras de reembolso desse produto, os valores que serão reembolsados, elaborar a tabela de vendas desses produtos, que pode ser regionalizada, enviar essa nota à ANS, e fazer a atualização constante dessas notas. Amanhã a gente vai ter oportunidade de falar mais detalhadamente da precificação, a gente vai ter um painel da agência onde eu vou falar somente sobre a precificação dos produtos e quais são os desafios da precificação. Bom, essa questão do copagamento, a gente tem um caderno de informações que a gente divulga no nosso site, aliás, eu sugiro que todos consultem o site, lá tem muitas publicações interessantes com dados do setor, esse é o caderno Foco, e nele você pode verificar esse gráfico que traz as estatísticas, né, de copagamento em planos coletivos. Então, hoje, as empresas que oferecem planos de saúde para os seus empregados, elas... deixa eu ver aqui, bom, está aqui. 53%, esse gráfico está demonstrando como é que essas empresas fazem a distribuição de coparticipação, né, como é que está percentualmente. Então, aqui, no total, 41% das empresas têm algum tipo de coparticipação no plano. Em termos de franquia, só 1,26%. Empresas que usam franquia e coparticipação são 4,26%. E total de produtos que não possuem nenhum tipo de fator moderador é de 53%, ou seja, é predominante no setor esse desenho de produto que não exige nenhum tipo de coparticipação do beneficiário, nenhum tipo de responsabilização do beneficiário ou sobre o uso na hora de fazer o uso dos serviços de saúde. Voltando. E a gente observa também que nas atividades administrativas esse percentual é um pouquinho maior, né? No setor de atividades administrativas, esse percentual é de 66%. É um percentual elevado e é um perfil de produtos que hoje existe no setor e que talvez ele precise mudar essa visão, né, de qual é a participação do beneficiário, a responsabilização dele nos cuidados com a saúde e na utilização consciente do plano. Bom, na DIPRO também a gente trata do cálculo dos reajustes dos planos. Então, os atuários do setor calculam os reajustes dos planos coletivos. Os planos coletivos, a gente tem uma diferenciação na regulação que trata de forma diferente. Os planos com mais de 30 vidas, onde o reajuste se dá a cada contrato, de acordo com as regras contratuais, e também uma regulação específica para os planos que têm menos de 30 vidas. Essa é uma resolução relativamente recente da agência, e ela definiu que, ao calcular o reajuste para os planos com contratos com menos de 30 vidas, os atuários devem agrupar esses contratos, fazer um pool de risco e apurar um único reajuste. Por quê? Porque a massa de beneficiários atreladas a contratos pequenos, obviamente muito pequena,
e, então, não existe uma possibilidade de diluição desse risco. Então, os reajustes eram muito elevados. Normalmente, esses beneficiários recorriam à justiça e ganhavam as ações para ter um reajuste que é definido pela agência para os planos individuais novos, que esse ano foi de 9,04%. Então, muitas vezes, esses reajustes ultrapassavam 50%, 60%, 70%. Não cabe à agência dizer se isso é abusivo ou não, mas no judiciário, eles entendiam que esses percentuais eram prejudiciais aos beneficiários. E, bom, então, por conta da regionalização, por conta de um grupo muito pequeno de beneficiários, uma tendência das operadoras comercializarem esse tipo de produto com menos de 30 vidas, a agência, então, editou essa resolução que determina um único reajuste para menos de 30 vidas. Os atuários também têm que enviar esses comunicados de reajuste à agência, a agência monitora esses percentuais, eles têm que calcular, falando de um outro tema agora, de planos antigos, que são planos não regulamentados, contratados antes de 1998. Os atuários têm que fazer um cálculo através da nota técnica atuarial de adaptação e ali definir o percentual de ajuste para que esses planos se adequem à regulação vigente, a lei, enfim, esse plano se torne um plano regulamentado. Apesar da exigência do cálculo dessa nota técnica, existe um limite normativo de aumento máximo de 20,59% para que os beneficiários façam essa adaptação individualmente na operadora dos seus planos antigos. Bom, e os atuários também têm que fazer uma análise dessa carteira, se preocupando com as questões relativas ao pacto intergeracional, que é o pacto entre gerações. Hoje o plano de saúde ele é formado do regime de mutualismo, repartição simples, e as próprias gerações arcam ali, a geração atual arca com os custos todos que são gerados. Existe um limite na precificação dos produtos que determina que a faixa etária mais elevada, que é de 59 anos ou mais, ela não pode ter um preço superior a 6 vezes o preço da primeira faixa, que é de 0 a 18 anos. Então, o atuário tem que se preocupar com isso no momento da precificação e fazer sempre uma reavaliação da carteira. A gente tem participado de vários seminários no Brasil e tem visto que algumas operadoras já ultrapassam esse limite de 6 vezes, mas, de um modo geral, o mercado como um todo, se não me engano, o IES fez um estudo, o Instituto de Estudos em Saúde Suplementar fez um estudo recente e demonstrou que esse número ainda estava em torno de 5 vezes. Mas, com o cenário de envelhecimento da população, é provável que esse número não seja mais suficiente para limitar a precificação dos produtos, então é bom que os atuários estejam atentos a isso e façam uma avaliação das suas carteiras. E façam também uma avaliação dos dados que possuem nas operadoras comparado com os dados do CIP. CIP é o Sistema de Informação de Produtos, onde a agência recebe dados assistenciais, de produção de consultas, exames, terapias, despesas, eventos. Então, ele traz a realidade da operadora. Então, é importante que esses dados sejam confrontados com os dados que vocês têm nas operadoras para saber se eles, de fato, refletem a realidade daquela carteira. Bom, então eu falei que a gente sofre muitas pressões, a gente tem diversas notícias, eu ia trazer algumas outras para vocês, mas não deu tempo de localizar, mas se vocês fizerem uma busca rápida no Google, vocês vão ver que tem muitas questões afetando a saúde suplementar. Uma delas é reajuste por sinistralidade legal, foi a última notícia que a gente viu da mídia e que a gente teve que se manifestar sobre. Então, agora, os juízes estão determinando que o reajuste por sinistralidade, quer dizer, os beneficiários pleiteiam na justiça e os juízes, às vezes, determinam, então, que existe uma ilegalidade na cláusula de reajuste por sinistralidade. Ou seja, o reequilíbrio do plano, através da comparação entre receita e despesa, está sendo considerado ilegal pelo judiciário. Então, a agência já tem um parecer padrão sobre esse tema, onde a gente se manifesta dizendo que ele é necessário para permitir o reequilíbrio econômico financeiro dos contratos e que não existe nenhum impeditivo para a aplicação desse tipo de reajuste. Então, recentemente, a agência até foi demandada pela Procuradoria-Geral a se manifestar sobre um caso desses que estava no judiciário, e no jornal saiu uma acusação de que a agência estava ajudando as operadoras ou protegendo as operadoras. Então, na mídia existe essa pressão também, quer dizer, a agência nada mais fez do que o seu trabalho de defender a regulação do setor. Mas a gente tem que lidar, inclusive, com esse tipo de afirmação verídica na mídia. Então, isso é uma questão que afeta diretamente o trabalho atuarial.
E, nesse ponto, acho importante que os atuários aqui presentes conscientizem as empresas, as operadoras de planos de saúde, sobre a necessidade de dar um pouco mais de transparência para a cláusula de sinistralidade. Para a gente parece muito simples, é muito óbvio calcular uma sinistralidade, mas aquelas cláusulas, aquelas fórmulas matemáticas, sob o ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, podem ser consideradas abusivas, como foram nesse caso, ou não claras para o beneficiário. Então, é muito importante que vocês façam um trabalho de informação ao beneficiário quando ele recebe um reajuste de 40% ou 50% no contrato coletivo, de quais foram os dados utilizados para o cálculo desse percentual, por que ele está incidindo, o que está previsto na regulação, qual é a cláusula contratual, como é que aquilo foi calculado. Porque, senão, de fato, um beneficiário... A gente tem experiências, né, de colegas familiares que perguntam, olha, eu tive um reajuste de 50%, 80%, isso é abusivo, eu vou entrar com uma reclamação na agência, no CDC, enfim, nos órgãos de defesa do consumidor. E, de fato, o que a gente observa na apuração dessas denúncias é que não há uma clareza, pelo menos na forma de comunicação desse percentual. Muitas vezes não há nenhuma ilegalidade na aplicação do mesmo, mas não há uma clareza. Então, acho que é importante que o atuário esteja também preocupado com as questões de judicialização e oriente as empresas na correta demonstração desses resultados para os beneficiários. Bom, então, falando um pouquinho dessa norma que a gente implantou recentemente, que é a RN 309, e que determina que o reajuste deve ser apurado um único percentual para os contratos com menos de 30 vidas. A gente fez, primeiramente, um monitoramento para trazer mais clareza para os beneficiários. Essa norma exigiu que todas as operadoras indicassem em seus sites qual foi o percentual aplicado e qual é a relação de contratos que receberiam esse percentual, né, que seriam afetados por esse percentual, com algum tipo de código que a própria operadora usa para identificar esse contrato com o beneficiário. Então, primeiramente, nós fizemos uma busca, todas as operadoras que possuem planos coletivos, verificamos em seus sites se elas haviam, de fato, divulgado, em 1º de maio, a partir de 1º de maio, o percentual que seria aplicado ao pool de risco. Esse percentual tem vigência de 1 ano, então ele vigora de maio de 2013 até abril de 2014. E essa pesquisa trouxe um resultado muito ruim. A maior parte das operadoras, a gente não conseguiu encontrar no site o percentual que foi aplicado. Quando a gente conseguia encontrar, normalmente, de toda a página na internet, com vários links, era uma letra fonte 5, no final da página, no cantinho escondido. Então, para você encontrar, era muito complicado, quer dizer, não traz nenhuma clareza nem transparência sobre o percentual. Em algumas, tá? Não todas. E a maior parte das operadoras, de fato, não divulgou no site. Então, nós fizemos essa pesquisa, olhando site a site, e o risco dessa pesquisa é que, obviamente, se estiver numa área muito escondida do site, a gente não encontraria. São mais de 600 operadoras. Tá? Então, a gente fez uma nova pesquisa, através de um formulário, encaminhamos às operadoras, inclusive o prazo expirou na última sexta-feira, e selecionamos 615 operadoras que têm beneficiários em planos coletivos, para que elas informassem qual percentual, onde está, né, qual o link do site onde esse percentual se encontra, quantos beneficiários serão afetados por esse percentual, porque a gente consegue, então, fazer um monitoramento do setor. Nessa pesquisa, a gente teve um resultado preliminar, que eu estou apresentando agora, ainda nem a diretoria conhece ainda esse resultado, mas 482 operadoras responderam. 89% dessas operadoras possuíam, sim, contratos que são elegíveis a essa norma do agrupamento de contratos, e 11% não são elegíveis, ou seja, não tem contratos pequenos. E a média do reajuste aplicado a esses contratos, que são quase 500 mil contratos, em torno de 3 milhões de beneficiários, foi de 11,53%, ou seja, acima do índice de 9,04%, que foi o índice utilizado para os planos individuais novos. Não tem nenhum problema de ser acima do índice, essa norma não veio para determinar que o percentual desses contratos pequenos fosse inferior ao índice de planos individuais, mas é uma informação que a sociedade precisa conhecer, até para o beneficiário, no momento da contratação do plano, saber quais são as vantagens e desvantagens da contratação de um plano coletivo ou de um plano individual. Claro que tem ônus em relação ao preço e reajuste. Bom, então, a média foi de 11,53%. O número mais informado foi o 7,93%, que foi o último reajuste da ANS do ano anterior. E a média ponderada de 14,60%. Esses percentuais, quer dizer, 9,04% já é um percentual acima do índice de inflação, né, que está em torno de 6%, 7% IPCA, 6%.
Então, ele já indica que, de fato, a variação de custos no setor tem sido elevada, principalmente nesses contratos menores. A gente observa também que, quanto maior o número de vidas nos contratos, menor o percentual de reajuste aplicado. E falando em reajuste, um outro trabalho que tem interface também direta com a DIPRO para os atuários é o cálculo, análise do impacto econômico financeiro do rol. Então, a agência tem um rol de procedimentos que são obrigatórios para a cobertura dos planos de saúde e, a cada 2 anos, esse rol é revisto. Esse quadro ficou muito pequenininho, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, mas ele basicamente traz um resumo de todos os ROIs que foram implementados ao longo dos anos, qual foi o impacto apurado pela agência para adicionar ao reajuste dos planos individuais novos, e quais foram os principais procedimentos incluídos. Então, aqui a gente tem, em 2008, a Resolução Normativa 167, ela incluiu 424 procedimentos. Os principais procedimentos foram atendimento por nutricionista, ou seja, até essa data, até 2008, esse tipo de atendimento não era coberto pelo plano de saúde. Então, essa resolução ela não traz somente uma inovação tecnológica, que é uma novidade, né? Ela traz, esse grupo de trabalho que define quais serão os procedimentos incluídos no plano de saúde, ele procura atender, junto com o Ministério da Saúde, existe um comitê que avalia a eficácia e eficiência desses procedimentos, então eles só são incluídos após uma análise bastante detalhada sobre se cabe ou não. Existe uma pressão enorme das sociedades representativas, né, de odontologia, de enfermagem, para que todos os procedimentos sejam cobertos pelos planos de saúde, mas a gente sabe que existe uma necessidade de limitação desses custos, senão o preço vai ficar inviável para que nós possamos pagar. Então, lá em 2008, os principais itens foram atendimento por nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, inserção de DIU, vasectomia, enfim, diversos procedimentos, foram todo 424. E na agência a gente tem uma metodologia para calcular o impacto. Não é fácil, não é simples a determinar qual o impacto desses procedimentos antes mesmo deles serem implementados, porque a gente não tem nenhuma informação da frequência de utilização, do custo médio, quanto o prestador vai cobrar para realizar esses procedimentos. Então, a gente tentou fazer um cálculo antes mesmo, ex ante, né, que seria o ideal para você incluir na precificação do produto. Coletamos dados do setor, mas esses dados não tiveram nenhuma confiabilidade em termos estatísticos, né? Existia um grande desvio das informações, uma grande amplitude. Então, a agência determinou lá em 2008 que ela faria esse cálculo ex post, após 1 ano da implementação desse rol de procedimentos, para que a gente tivesse um mínimo de 12 meses ali para fazer uma observação desses pontos. Então, em 2009, a agência pôde calcular o impacto desses novos procedimentos nos planos de saúde, e a gente faz essa avaliação através de uma curva de tendência de despesas, faz uma projeção das despesas antes da inclusão do novo rol e após a inclusão do rol de procedimentos e verifica a variação entre essas curvas. E o percentual apurado foi de 1,10%, que foi acrescentado ao reajuste dos planos individuais novos. Na época, o reajuste era de 5,60%, a gente acrescentou 1,10% e teve um reajuste total de 6,76%. Então, essa mesma metodologia vem sendo utilizada desde 2008. Então, em 2010, a gente teve um novo rol, RN 211, que previu o transplante de medula óssea, PET scan, procedimentos que, a princípio, pareciam ter um alto impacto no setor em termos de custo. Foram 57 procedimentos médicos e 16 odontológicos incluídos lá em 2010. E a gente avaliou em 2012 e essa metodologia não comprovou nenhuma necessidade de reajuste adicional por conta da inclusão desses procedimentos. Então, nesse ano de 2012, o impacto do rol foi apurado em 0% e o reajuste final da agência foi o que já havia sido calculado de 7,93%. Agora, em 2011, a gente teve a inclusão de 64 procedimentos. Um deles foi a cirurgia de redução do estômago por vídeo, né? Isso também tinha previsão de ter um impacto alto, além de tratamento de doenças crônicas, como artrite reumatoide, que tem a utilização de um medicamento que tem um alto custo, o Remicade. Bom, esse impacto foi apurado agora em 2013 e nós verificamos, então, um reajuste adicional de 0,77% por conta da inclusão desses procedimentos, chegando, então, ao percentual de 9,04%. E, atualmente, o que vocês vão mais ver na mídia
é a discussão do novo rol de procedimentos da agência. Então, já existe uma resolução normativa que regulamenta uma medida que saiu do governo federal, que determinou a cobertura de medicação oral para câncer, de quimioterapia oral, outras cirurgias por vídeo, estimulação cerebral profunda para o tratamento da epilepsia. Então, todos esses procedimentos eles foram avaliados durante um ano, não, durante alguns meses, num grupo técnico, e agora a agência está fazendo justamente a avaliação para o lançamento desse novo rol, que passa a vigorar, se não me engano, a partir de janeiro de 2014. Então, a gente só vai calcular o impacto desse novo rol em 2015, e ele, de fato, traz essa nova preocupação de procedimentos com alto custo. Então, é importante que os atuários estejam atentos a isso, já procurem informações sobre esses procedimentos e acompanhem na carteira a utilização, façam um acompanhamento periódico dessa nova inclusão do rol, que começa a vigorar no que vem. Bom, na DIPRO também, a gente cuida, quer dizer, o atuário tem que se preocupar com a questão das visitas técnicas. A DIPRO seleciona operadoras para fazer visitas técnicas a cada 3 meses. Essa seleção de operadores se dá através de um monitoramento de risco, existem alguns indicadores de risco, existe lá uma dimensão atuarial que avalia a precificação e avalia também a questão da sinistralidade da carteira. Então, os planos são pontuados através dessa análise de indicadores. E lá na DIPRO, essa operadora é classificada como uma operadora de risco baixo, risco pré-moderado, risco moderado ou risco alto. As operadoras de risco alto, que são selecionadas como risco alto, têm uma indicação direta de direção técnica, que é um agente determinado pela agência, operando ali, determinando que a operadora faça um plano de recuperação assistencial, enfim, que ela apresente medidas que saneiem esse problema do risco assistencial elevado. E as operadoras de risco moderado, elas são visitadas por especialistas da agência que solicitam dados de despesa, dados de receita, dados assistenciais, produção de consultas, mamografia, enfim, dados mais gerais. Então, é um monitoramento que a agência faz até no sentido de aconselhar as operadoras para que elas tenham uma melhor atuação nessa parte assistencial. Uma operadora que tem risco alto, que vai para a direção técnica, se ela não conseguir sanear seus problemas, isso pode levar à liquidação dessa operadora. Tá? E na liquidação existe a norma de portabilidade, que determina a saída ordenada desses beneficiários dessa operadora para os operadores que atuam naquela região. Então, isso é um risco bastante elevado e que é importante que os atuários acompanhem também essas dimensões do monitoramento assistencial que a DIPRO realiza das operadoras. Na DIOP, o Washington vai ter oportunidade de explicar hoje à tarde todos os detalhes, mas eles cuidam basicamente do controle de ativos garantidores, das provisões técnicas e das notas técnicas atuariais de provisão de risco, inclusive sobre o modelo de capital baseado em risco próprio, que as operadoras apresentam para a agência. A DIOP hoje participa de diversas comissões, como a Comissão Nacional de Atuário, que é junto com a Previc, do Subcomitê de Solvência da Associação Internacional de Supervisores de Seguros, também do Grupo de Supervisão Baseada em Risco, que é um convênio entre a ANS, Previc e SUSEP, e também do Grupo Técnico de Solvência, que tem representantes da agência de diversos órgãos do governo, o Bacen, o Previc também, e das operadoras. Também tem o meio acadêmico, o IBA participa também desse comitê de solvência. Então, ela se preocupa mais com as questões das provisões, e o Washington vai poder detalhar hoje melhor tudo que é exigido, enfim, tudo que é importante para o atuário na questão dessas análises. Na diretoria de fiscalização, o papel do atuário é acompanhar acompanhar as infrações que a operadora tem cometido. Então, existem muitas infrações ligadas ao trabalho atuarial, como um reajuste irregular, a cobrança de taxa adicional ao prêmio. Muitas vezes a gente verifica o plano de saúde, tem a mensalidade, ele cobra uma taxa de adesão, ou então cobra uma taxa adicional para um reajuste não autorizado. Essa é uma infração muito comum. É importante que os atuários orientem corretamente os operadores para que elas não façam essa cobrança de taxas extras, além da contraprestação. A contraprestação já deve contemplar todas as taxas administrativas do produto, taxas de corretagem, de comissão. Então, não existe a necessidade, quer dizer, o órgão regulador não permite que sejam cobradas taxas adicionais no plano de saúde. Então, isso certamente vai gerar uma infração, a operadora vai receber uma multa. Também, a gente recebe denúncias que a fiscalização apura sobre coparticipação como fator restritivo severo de uso. Isso foi uma definição lá de 1998,
na época da regulamentação da saúde, que proibiu as operadoras de aplicarem fatores restritivos severos. O que seria isso? Seria um plano com uma coparticipação de 90%, 95% na utilização de cada procedimento, né, em cada evento. Claro, não existe um limite definido pela regulamentação para atribuir o que é um fator restritivo severo, mas a agência trabalhou ano passado numa câmara técnica, junto com o setor, e desenvolveu alguns estudos para estabelecer esse limite, para que fique claro, porque, às vezes, um percentual de 50%, atualmente, pode parecer perfeito, mas, sob o âmbito do judiciário, ou mesmo sobre o olhar da diretoria de fiscalização, que tem muitos advogados, esse percentual pode parecer abusivo, ou 51%, enfim. Então, a agência está trabalhando num novo normativo para estabelecer esses limites, para que fique bem claro para o setor o que é um fator restritivo severo. Além disso, a DIFIS autua as operadoras pelo não envio de informações ANS, no CIP, que é o Sistema de Produtos, ou no JOBS. Também autua por reajustes de faixa etária sem previsão contratual, ou seja, contratos que foram celebrados antes da vigência da lei, quando não existia regulamentação do setor, eles previam, sem definir no contrato qual seria o reajuste aplicado ao mudar de faixa etária. Então, a gente observa lá faixas etárias longas, de 0 a 45 anos, de 46 a 60, e reajustes ocorrendo nessas idades sem a previsão contratual do percentual. Isso era uma prática do setor antes da regulamentação. Algumas operadoras e seguradoras já têm aprovado no órgão regulador esse percentual, então essas operadoras não são multadas, mas muitas não possuem essa autorização, então a DIFIS faz a autuação. É importante que o atuário esteja atento e conheça esses contratos antigos das suas operadoras, até para tentar estabelecer, de repente, um termo de compromisso, um aditivo a esse contrato, definindo esses percentuais, ou, melhor ainda, adaptá-lo às regras da lei, para já deixar bem claro qual seria o percentual e as novas faixas etárias vigentes e o Estatuto do Idoso. Então, é importante que o atuário faça também esse monitoramento. Bom, então, em relação aos reajustes, a gente também observa na DIFIS autuações por preços praticados abaixo do mínimo informado da nota técnica. Então, o operador envia para a agência uma referência de preço, informa ali, numa determinada coluna, qual seria o valor mínimo assistencial para dar conta daquele plano. Então, algumas operadoras praticam, na sua tabela de vendas, preços inferiores a esse valor mínimo. Isso tem gerado muitos problemas. Lá em Recife, a gente teve diversos casos de portabilidade em que a operadora tinha encaminhado para a agência uma nota técnica com um produto já muito barato e ela comercializava ainda por 1/3 daquele valor. Então, uma série de problemas de beneficiários se dirigindo ao núcleo da ANS, querendo exercer a portabilidade, ou seja, ir para uma outra operadora sem ter que cumprir carência, com planos de R$ 60 para um idoso de 70 anos. Então, esses casos têm sido observados pela fiscalização e tem sido aplicada multa quando a operadora não observa esses valores mínimos. Memória de cálculo das provisões técnicas e da vinculação dos ativos garantidores é outro item que a DIFIS também faz o monitoramento. Na DIDES, que é a Diretoria de Desenvolvimento Setorial, hoje está em desenvolvimento o TIS, que é a Troca de Informação em Saúde Suplementar. É um programa longo que determinou um padrão de troca de informação entre a operadora e a prestadora, e o prestador. Né? Então, hoje, qualquer médico que você vá numa consulta, você pode observar que o formulário que ele preenche, contendo ali os seus dados, quais são os procedimentos que você vai precisar de autorização, esse formulário é o mesmo. Então, a ANS trabalhou junto com o setor durante um bom período de tempo para definir esse padrão. E o TIS é a nossa grande... a partir do ano que vem, a partir de fevereiro, a agência já pode solicitar que as operadoras encaminhem esses dados para a agência, e a gente tem uma expectativa muito grande sobre os dados desse sistema, porque a gente vai ter o dado individualizado, vai ter a idade do beneficiário, quais foram os procedimentos que ele utilizou. É provável que o TIS, inclusive, elimine um dos sistemas da agência, que é o CIP, Sistema de Informação de Produtos, porque ele já vai trazer todos os dados de produção de saúde, e a gente vai poder até desenvolver estudos atuariais mais detalhados, inclusive sobre essa questão do pacto intergeracional, podendo olhar os dados por idade, né, o dado de produção. Bom, e a DIDES também cuida da contratualização do reajuste dos prestadores. Com as recentes manifestações que a gente viu pelo país, né, obviamente também teve gente reclamando dos planos de saúde, e os médicos também se reuniram esse ano e reclamaram lá, olha, ali está escrito, Dia de Protesto contra os abusos dos planos de saúde. Então, a agência também sofre uma pressão dos prestadores em relação ao pagamento que é feito
pelos serviços prestados, né, pelas operadoras. A ANS lançou, então, esse ano, esse guia prático de contratualização. A minha dentista, eu brinquei aqui com os atuários que eu evito de dizer para os médicos que eu sou da ANS, porque toda vez que eu vou ao médico, se eu digo que eu sou da ANS, eles querem tirar todas as dúvidas, reclamar do pagamento da operadora. Então, a minha dentista sabe que eu sou da ANS e ela falou sobre o contrato que ela tem com a operadora e que o contrato não define uma cláusula de reajuste, ele abusa no momento das auditorias, então, procedimentos que são, de fato, necessários, a operadora faz na negativa. Então, de fato, os prestadores não têm um conhecimento do que é necessário nessa relação dele com a operadora. Então, a agência lançou esse guia prático da contratualização, que reúne informações e normas que regem essas cláusulas que são obrigatórias no contrato. Então, a operadora tem que definir, sim, um critério de reajuste do valor daquele prestador. Tem que definir quais são os valores dos serviços, ou seja, quanto ela vai pagar pelo serviço contratado, como ela vai fazer a auditoria da produção desse prestador e os prazos para faturamento e pagamento. Então, esse guia parece uma coisa muito elementar, mas ele é muito importante para os médicos terem algum respaldo do órgão regulador no momento de negociação com a operadora. Obviamente, a gente tinha uma pressão grande aqui para definir que esse reajuste fosse um percentual definido pela agência, ou o mesmo reajuste que a gente calcula para os planos individuais, que seria aquele 9,04, e a gente não pode fazer isso, que seria uma reindexação, né? Seria dar o reajuste para o prestador, o mesmo reajuste que a gente calcula para o preço do plano, enfim, esse cálculo não ia fechar. Então, essa cláusula é de livre definição, e eu acredito que os atuários tenham grande importância e relevância na definição, no ajuste dessas cláusulas de contratualização. Bom, então, esse é o papel da diretoria, são os assuntos principais que têm interface com os atuários. E, para a agência, o que é prioritário para desenvolvimento nesse setor foi definido na agenda regulatória. A gente tem lá no site, desde 2011 e 2012, uma agenda com os itens principais. Em 2013 e 2014, a gente tem, então, uma nova agenda. O doutor André Longo, que é o nosso diretor-presidente, ele diz que, com a colaboração dos vários setores da saúde suplementar, é possível melhorar a qualidade da regulação. A agenda regulatória é um instrumento eficaz para o amadurecimento de ações que podem resultar em novas regras para o setor e contribuir para ampliar os avanços na gestão regulatória. Então, ela busca trazer os temas prioritários importantes para o setor para trabalho interno. Em 2011 e 2012, nós tivemos esses 9 eixos. O eixo número 1, que falava de modelos de financiamento do setor, nós já fizemos algumas entregas internamente, e também com grupos de trabalho envolvendo atuários, envolvendo as operadoras, e também os órgãos de defesa do consumidor, enfim, todos os atores. Então, o primeiro item foi desenhar alternativas de sustentabilidade econômico-financeira e atuarial para planos de saúde. O resultado desse trabalho, a expectativa era que a gente gerasse um plano com regime misto, né? Um plano que tivesse um pouquinho de mutualismo e um pouquinho de capitalização, ou seja, ao pagar o seu plano de saúde, uma parte desse pagamento pode ser utilizada para quando você ficar idoso e não tiver condições, por exemplo, de arcar com reajuste de faixa etária, que é muito elevado, pode ser muito elevado. Para definir um plano com regime misto na própria agência, a agência teria, então, que fazer a cobrança de da constituição de muito mais provisões do que as operadoras já constituem hoje. Então, a gente sabe que tem uma escadinha, que termina agora em 2013, para as operadoras constituírem algumas provisões. Então, trazendo essa questão do regime de capitalização para a saúde, a gente teria que ser muito mais rigoroso na cobrança dessas provisões. Então, a gente, ao invés de criar um novo produto dentro da ANS, a gente fez uma parceria com a SUSEP para tentar desenhar um produto que seja, na verdade, uma opção do beneficiário em contratar um plano de saúde e, junto a esse plano de saúde, um plano de previdência. Seria um VGBL. E, ao contratar esse plano, esse VGBL teria que ter algum tipo de incentivo para que o beneficiário pudesse contribuir e ter algum ganho. Então, esse produto foi desenvolvido, não no detalhe operacional, mas na questão mais legal, e hoje ele está no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Receita Federal, justamente para avaliação dessa questão tributária, para verificar se existe alguma possibilidade de gerar incentivo para a contratação desse produto. Em relação a um outro projeto, que foi o reajuste dos planos individuais, a agência estudou um modelo que pudesse incentivar a eficiência do setor, a gente estudou o modelo Value Cap, que define ali algum fator de variação em relação, por exemplo, à qualidade da assistência. Então, a operadora pode ser beneficiada ou não prejudicada no reajuste se ela tiver uma boa qualidade.
Então, a gente apresentou alguns estudos, mas não conseguiu implementar esse modelo, porque os dados de variação de custo do setor, que hoje a agência tem através do DIOPS, que são dados contábeis, que são auditados, eles ainda não permitem uma avaliação de qualidade e que traga alguma segurança estatística mesmo, estou falando, por esses dados. Então, não foi possível implementar um novo modelo, e esse ano a gente continua estudando um novo modelo de reajuste, aprofundando esses estudos e fazendo uma nova amostra com os dados das operadoras. A agência também avaliou a nota técnica, ou seja, os preços praticados, e essa questão do pacto intergeracional. Recentemente, agora em agosto, a gente fez um seminário denominado As Mudanças Demográficas e Seus Impactos sobre a Saúde Suplementar. Foi muito bom o seminário. Eu pude conduzir, mas não estou dizendo que foi bom porque eu conduzi, mas porque os palestrantes tinham um nível muito bom. O André Médici, do Banco Mundial, Ana Maria Camarano, do IPEA, IBGE, enfim, vários participantes. E todo esse material está disponível no site da agência. E lá, durante esse seminário, a gente fez o lançamento desse livro, essa publicação da agência, que vai ser anual, que é o painel da precificação. Então, aqui tem informações sobre o preço dos planos, a primeira vez que a agência divulga esse tipo de informação, então, foi bastante produtivo esse seminário. Outro eixo da agência regulatória, da agenda regulatória que a agência trabalhou foi o incentivo à concorrência e foi a edição daquela norma de reajuste coletivo, que eu falei do pool de risco. Então, a gente está fazendo monitoramento da efetividade desse normativo. Um outro item que estava lá em 2011 e 2012 foi a portabilidade de carências. Então, a agência ampliou a possibilidade dos beneficiários de planos de saúde que estão em planos coletivos por adesão fazerem a mudança de plano sem ter que cumprir novas carências. Além disso, essa norma também trouxe, por decisão da diretoria, uma possibilidade de portabilidades especiais e extraordinárias que se dão em períodos distintos. Então, a portabilidade padrão você pode exercer uma vez ao ano, durante 4 meses, a partir da data de aniversário do seu contrato. Na portabilidade especial ou extraordinária, as regras são um pouco diferenciadas. Você pode exercer no momento em que a sua operadora está sendo liquidada, para que você tenha a opção de contratar um novo produto. E, nessa norma, o que a gente tem observado de muita dificuldade na agência é monitorar justamente o movimento de beneficiários no setor. Então, se um beneficiário hoje, através de uma portabilidade especial, ele entra numa operadora, a operadora, ao informar isso para a agência, não informa, não marca lá no campo do sistema de informação de beneficiários que esse beneficiário é oriundo de uma portabilidade. E isso é muito importante, não só para a agência fazer um monitoramento dessa migração de beneficiários, como para os atuários. Por quê? Lá em Recife, a gente observou operadoras que tiveram um crescimento da sua carteira, quadriplicou o número de beneficiários. Então, a gente abriu a portabilidade, uma operadora foi liquidada, e uma operadora pequena da região recebeu uma quantidade de beneficiários que fez ela quadruplicar a quantidade, a sua carteira, né? Será que ela estava preparada para isso? Ela tem que aumentar a rede? Então, esse tipo de análise é importante que seja feita, e vocês só vão conseguir fazer se vocês tiverem realmente o quantitativo, né, uma marcação em algum tipo de sistema do número de beneficiários ingressantes na operadora advindos da portabilidade. Isso é importante, inclusive, para que os atuários demonstrem para a agência se, de fato, aquela carteira foi prejudicada com essa norma, enfim, se houve algum impacto nessa carteira, para que a agência possa, então, tomar ações sobre essa norma. A gente tem discutido muito a questão da portabilidade lá na agência, e depois eu vou mostrar até um parecer do Ministério da Fazenda, que faz algumas recomendações. Deixa eu até passar para lá, que a gente já fala um pouquinho sobre ele. Bom, então, o Ministério da Fazenda, quando a gente construiu essa norma, ele teve essa preocupação em definir que a portabilidade não fosse feita a qualquer tempo, que existisse um prazo para que o beneficiário exercesse a segunda portabilidade, um prazo máximo de 3 meses, enfim, até 3 meses, para que o beneficiário pudesse fazer essa mudança de plano. A necessidade de categorização, então, hoje o plano, essa compatibilidade entre produtos é feita através de cifrões, faixas de preço, e também não é permitido o upgrade, ou seja, um beneficiário que se encontra, são faixas de 1 a 5. Então, o beneficiário que se encontra num plano que é considerado como de 1 cifrão, ele não pode mudar para um plano da operadora de destino para um plano de 3 cifrões, 4 cifrões. Ele só pode mudar para um plano de 1 cifrão. Então, todas essas regras foram definidas
pensando na sustentabilidade do mercado. Então, o próprio Ministério da Fazenda fez um alerta, dizendo que a ideia é que a portabilidade acirre a concorrência, que ela tem um impacto até de redução de preços por conta da concorrência, né, as operadoras querendo receber esses beneficiários, mas que é necessário avaliar como essa rotatividade ocorre e qual a capacidade desses agentes para suportar o recebimento desses beneficiários. Caso ela seja concentrada em algum tipo de agente, seu aumento poderá representar uma variação inadequada daquele contingente, tendo efeito perverso sobre a solvência daquele agente. Então, essa foi uma preocupação na definição das regras. Então, hoje, nas portabilidades especiais e extraordinárias, é importante que vocês estejam atentos sobre esse impacto sobre a carteira, façam a correta identificação desses beneficiários, informem adequadamente no CIB, que é o sistema que a agência coleta essa informação, para que a gente possa desenvolver estudos para garantir que essas operadoras vão continuar solventes e poder prestar o atendimento para esses beneficiários. Bom, então, só para fechar, a agenda de 2011 e 2012, a gente também regulamentou a adaptação de contratos, aquela nota técnica atuarial de adaptação que eu já falei para vocês, e isso a gente monitora no contrato de gestão, ou seja, a agência tem que prestar esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre a total de contratos adaptados. Isso também a gente fez uma pesquisa com as operadoras, teve um baixo índice de resposta, baixa qualidade na informação, ou seja, que a carteira, o que as operadoras observam na sua carteira não é o que está refletido no sistema da agência em termos de quantidade de beneficiários em contratos antigos. Então, é muito importante que esse sistema CIB seja corretamente informado, né, para a agência, e que vocês também façam um monitoramento, apesar de não ter uma ligação direta com o trabalho atuarial, é importante que vocês também auxiliem nesse monitoramento, porque ele tem impactos diretos no trabalho atuarial. Na agência regulatória de 2013 e 2014, a agência reduziu a quantidade de eixos, então a gente tem 7 eixos, inclusive com o eixo de governança regulatória, a gente vai começar a tratar desse tema. No entanto, o número de itens aumentou muito. A gente tem 36 itens para tratar internamente sobre essa nova agenda regulatória. E alguns que têm impacto para a questão atuarial seriam da própria sustentabilidade do setor, o novo modelo de reajuste, a continuidade desses estudos que a gente já está desenvolvendo internamente. Um outro item que tem impacto muito importante para a saúde é o tratamento das OPMEs, que são órteses, próteses, materiais especiais. Hoje, a maior queixa das operadoras é que, ao realizar uma cirurgia indicada por um médico, esse médico faz a indicação de um material muito caro e as operadoras estão com dificuldade de conseguir materiais de qualidade, materiais que tenham preço acessível. Então, às vezes, o médico indica um material importado que custa, sei lá, 3 vezes mais, 4 vezes mais que o material nacional. Então, existe a necessidade de conhecer essas práticas e de regular esse assunto, principalmente por conta da qualidade. Hoje, a própria Anvisa não faz uma certificação da qualidade das órteses e próteses, e existe uma grande incidência de operações que tem um resultado ruim porque a prótese quebra dentro do paciente. Então, não existe ainda no Brasil uma política de avaliação da qualidade desse material e também uma política para avaliação dessa questão de distribuição e preço. Então, a agência vai se debruçar sobre esse tema, que eu acho que tem grande relevância e grande impacto na precificação dos planos de saúde. A agência também trabalha sempre com a questão da promoção, ou seja, promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, ela soltou recentemente também numa publicação chamada Mapa Assistencial, todos os dados de produção de saúde que as operadoras encaminham para a agência, e aí tem um estudo de mortalidade proporcional para os beneficiários de saúde suplementar, mostrando as principais causas de óbito, né? Acidentes externos sempre é a principal causa de óbito, mas a gente observa também uma grande incidência, aqui não dá para ler, está muito pequenininho, mas no caderno vocês vão encontrar. Então, uma grande incidência de neoplasias. Então, é importante que as operadoras façam um trabalho preventivo para os fatores de risco dessas neoplasias, que são tabagismo, alcoolismo, a inatividade física, o estresse, sobrepeso e obesidade e alimentação não saudável. Então, é muito importante que as operadoras e os atuários também tenham essa parceria com a área assistencial das operadoras para desenvolver esses programas, porque eles vão ter impacto direto na redução de custos e no monitoramento da sinistralidade dos produtos.
Portabilidade, eu já falei. Bom, então, basicamente, é tudo isso que o atuário tem que se preocupar na questão da saúde suplementar. Para os atuários que não atuam no setor, fica um convite, porque das 1.000 e tantas operadoras que a gente tem atuando hoje, vou até falar um pouquinho mais sobre isso na próxima palestra, sobre a precificação, mas o que a gente observa é que os atuários prestam consultoria para as operadoras e elas abandonam, enfim, não atualizam aquele preço. Então, essas operadoras são muito carentes dessa visão atuarial para os planos de saúde. Então, eu convido os atuários que não são do setor, que, se tiverem interesse, a participar, porque eu acho que a gente vai ter realmente uma ampliação do trabalho atuarial com um monitoramento cada vez mais efetivo da agência nesse setor. Agradeço a atenção e estou à disposição para dúvidas. Obrigada. Bem, nós temos 10 minutos ainda, então nós abrimos para as perguntas. Lembrando que, se você tiver alguma pergunta, basta levantar a mão e nós levamos até você um microfone. Falaram que tinham um estudo para fazer essa equivalência. Eu queria saber se vocês estão fazendo algum reestudo para reavaliar essa equivalência, porque a gente identificou algumas distorções. Bom, essa questão do estudo, né, das faixas de preço e categorização dos planos de saúde, isso é uma grande dificuldade, categorizar os planos, inclusive, foi uma das barreiras para a gente evoluir no modelo de reajuste. Para vocês terem uma ideia, em 2003, a agência contratou a Fundação Getúlio Vargas para desenvolver um estudo, chama-se um projeto P46, justamente para estudar todos os preços de planos de saúde no Brasil e fazer uma categorização. Esse projeto tem alguns resultados, várias notas, são 11 volumes de processo, e foi desse projeto que a gente, então, categorizou os planos em 5 faixas de preço. Hoje, essas faixas são definidas através da própria informação que a operadora passa para a agência de preço dos produtos, ou seja, a nota técnica. Então, através desses valores, a gente categorizou em 5 faixas que a gente observou. E hoje, no exercício da portabilidade, existe alguns detalhes operacionais que podem trazer, sim, algum tipo de distorção no momento dessa compatibilidade. Por exemplo, operadoras que estão em portabilidade têm a nota técnica ativa. No momento da portabilidade, o sistema utiliza essa nota como referência do plano de origem. Então, por exemplo, o beneficiário comprou um plano lá em 2003 e hoje paga R$300 por esse plano. Caso essa operadora tenha atualizado o preço desse plano na agência e hoje esse preço é de R$800, são os R$800 que a agência usa como referência para portabilidade, usa como referência para fazer a compatibilidade de produtos. Então, obviamente, esse beneficiário que paga 300, ele vai ser beneficiado porque a nota técnica dessa operadora indica que esse mesmo produto que ele tem hoje, ele é um produto numa categoria maior, que poderia, por exemplo, ser classificado como 5 cifrões. Então, é por isso, são esses detalhes operacionais na implementação da regra da portabilidade que dificultam essa questão da comparabilidade e da compatibilidade de produtos. Um dos itens da agenda regulatória é rever a norma de portabilidade. Hoje, a gente tem uma demanda e uma pressão enorme dos beneficiários, dos PROCONs e da própria diretoria de fiscalização, que atua diretamente com o beneficiário, para simplificar essas regras. O beneficiário, quando tem um plano de saúde, ele não sabe nem o que é um plano. Ele diz assim, eu tenho a Unimed, eu tenho a Amil, eu tenho o Bradesco. Ele não sabe que a Amil, a Unimed, tem vários produtos. Ele acha que a empresa é o plano. Então, imagina, ele tem que saber que o preço cai numa faixa de cifrão, que, dependendo da cobertura, ele tem ou não que cumprir carência, se é um plano ambulatorial, hospitalar, se tem coparticipação, se é nacional. São muitos os critérios que influenciam na precificação dos planos e que geram diferentes categorias. É uma grande dificuldade de determinar essas categorias. A gente tenta usar as regras da portabilidade para evitar um comportamento oportunista, ou seja, o beneficiário migre para um plano muito mais caro ou muito melhor, já com acesso direto àquela utilização, sem ter que cumprir carência, né? Mas a gente vai, sim, rever essas normas e essa faixa é frequentemente atualizada. Então, frequentemente, a agência faz uma estatística dos preços e atualiza esses cifrões para que também esses preços não fiquem defasados, essas referências. Mas isso está, assim, no projeto de revisão, inclusive com a proposta de simplificação dessas normas para que os beneficiários consigam exercer a portabilidade, que é um direito dele. Bom dia, Ronald Punafat, de Reinsurance Group of America. Parabéns pela sua apresentação, excelentíssima.
Tem a pergunta, anunciada a saída de AMIL de planos individuais, comentários? Assim, a gente teve também uma grande pressão da mídia sobre essa decisão comercial da AMIL não comercializar mais planos individuais. Planos individuais é a grande demanda dos beneficiários, quer dizer, é um plano que tem uma proteção do órgão regulador no momento em que o órgão define o reajuste. No entanto, o que a gente vê de crescimento expressivo no setor são planos coletivos. A gente tem um gráfico aqui no caderno Foco, ele traz diversas informações do setor e ele mostra uma correlação direta entre emprego e o crescimento de planos coletivos. Então, de fato, o plano de saúde hoje você consegue de forma mais fácil através das empresas contratantes desses planos coletivos. Bom, então, do ponto de vista da agência, não existe nenhuma regulamentação, nenhuma obrigatoriedade para que as operadoras vendam planos individuais. Isso é uma decisão comercial, uma decisão estratégica de posicionamento no mercado e que a agência não interfere nessa decisão. Então, a AMIL teve seus planos individuais suspensos e mantém essa carteira de planos individuais dos beneficiários que já contrataram. Inclusive, eu acho que a AMIL fez novos registros de produtos. Na verdade, o que saiu na mídia foi que ela tinha suspendido os produtos, mas parece que ela já está fazendo novos registros, ou seja, ela está mudando o perfil de planos. E o que a gente teve essa pressão da mídia foi exatamente sobre o desabastecimento de planos de saúde no Brasil. O que a gente fez? A gente recentemente fez um mapa mostrando que há planos individuais, sim, em comercialização em todos os municípios. Obviamente, todos os municípios do Brasil. Existe pelo menos um plano de saúde em comercialização. Pelo menos essa informação que as operadoras prestam para a agência. Obviamente, nos municípios mais remotos, onde a gente sabe que existem dificuldades de rede, de hospitais, de fato, esses municípios são os que você observa a oferta apenas de um plano, mas a agência não conseguiu observar um desabastecimento do setor. Então, a gente já fez um grupo interno de discussão para incentivar a comercialização de planos individuais, que tem uma regulação mais estrita, mais restrita, mas ainda não tem nenhuma ação proposta pela agência para regular essa questão. O fato é que, de fato, as operadoras têm essa decisão de operar no mercado como lhes convier. Eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Nós agradecemos, então, a senhora Rosana Vieira das Neves, gerente-geral da área econômica, financeira e atuarial da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Faremos 30 minutos de intervalo. Nosso café está servido no foyer. Lembre-se que, no retorno do intervalo, a palestra será proferida em inglês. Portanto, se preciso, retirem os fones de tradução na entrada da plenária, apresentando um documento de identificação com foto. A todos um bom café.